E eu quero ler para vocês o texto referente a essa campanha, que está lá em Provérbios 4:18. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. Esse é o texto. E quem escreveu ele foi o sábio Salomão. E eu quero acreditar que ele, ao escrever esse texto, ele estava se referindo, talvez ao pai dele, Davi. Porque o Davi, ele simboliza essa jornada, sabe, de sair de um lugar obscuro, num lugar de rejeição, e vai avançando, e vai crescendo, e vai se desenvolvendo, até ser rei de Israel. E eu não sei se você sabe, mas há algo muito especial na vida de Davi, que muitas pessoas não falam acerca disso. Davi foi o único homem, foi o único líder que conseguiu subjugar todos os inimigos de Israel. Não foi Josué, não foi Caleb, não foi os juízes, não foi o profeta Samuel, não foi o rei Saul, foi Davi. E às vezes eu me pergunto por quê? Porque ele era alguém que carregava a presença de Deus. A palavra de Deus diz, e eu já coloquei aqui, já falei aqui, Salmos 89, diz: achei o meu servo Davi. Davi era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Ele não era segundo o curso dessa era. Ele não tinha o coração segundo o talento dele, o dom dele, a habilidade dele. O coração dele era segundo o coração de Deus. Ele estava preocupado com aquilo que estava no coração de Deus. E aqui vai a primeira lição nossa. Nós precisamos estar preocupados com aquilo que está no coração de Deus. Nessa noite ele vai liberar o coração dele aqui para cada um. Isso, levante a sua mão se você recebe isso. Eu recebo as emoções desse Deus. Então, eu creio que Salomão estava se referindo, ou olhando para o testemunho do rei Davi. E eu quero compartilhar com vocês algo precioso que está lá em 1 Samuel 21, a partir do versículo 10. O nosso tema hoje é prevalecendo nas cavernas da vida. Quantos aqui querem prevalecer? Ou será que você quer ficar refém de um lugar? Eu não sei você, mas eu quero prevalecer nas cavernas da vida. Vamos lá então para o texto. Se você quiser me acompanhar aí, já disse. 1 Samuel, capítulo 21, a partir do versículo 10. Naquele dia, Davi fugiu de Saul. Isso mesmo. E foi procurar Aquis, rei de Gade. Todavia, os conselheiros de Aquis lhe disseram: não é este Davi, o rei da terra de Israel? Parênteses aqui. Davi ainda não havia sido ungido rei aqui. Tá bom? Só para você entender o contexto. Mas já estão reconhecendo ele como um rei. Disseram: não é aquele sobre quem cantavam em suas danças? Saul abateu
seus milhares e Davi, seus dezenas de milhares. Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com medo de Aquis, rei de Gate. Por isso, na presença deles, ele agiu como um louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Aquis disse aos seus conselheiros: vejam esse homem, ele está louco. Por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês o tragam para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio? Agora eu vou ler a parte realmente que estava preparada. Eu li o contexto, tá? 1 Samuel 22:1. Davi fugiu da cidade de Gade e foi, repita isso, para a caverna. Mais uma vez, para a caverna. Obrigado. Para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes. Em algumas versões, esse descontente está dizendo amargurados de espírito. Vamos lá. E ele se tornou o líder deles. Repita isso. Se tornou o líder. Se tornou o líder. Perceba, ele estava fugindo de uma perseguição. E de repente, ele se torna um líder dentro da caverna. Vamos lá. Onde eu parei? Versículo 3. De lá, Davi foi para Mispa, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo até que eu saiba o que Deus fará comigo? Perceba aquilo que Davi está falando. Vamos lá. E assim, ele os deixou com o rei de Moabe. E lá eles ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Contudo, o profeta Gade disse a Davi: não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Herete. Amém? Enquanto eu estava lendo essa passagem, eu me lembrei da origem do diamante. Eu não sei quantos aqui conhecem a origem de um diamante. Tela, pode passar a tela aí que eu vou explicar para eles. Vamos lá. Ele é inteiramente de carbono, o diamante. 99% de carbono. E ele surge no interior da terra. Nas profundezas da terra. Num lugar chamado manto terrestre. Eu não sei se você já estudou isso, mas existe a crosta terrestre, existe a nossa superfície. É aquela que nós estamos pisando agora. Amém? Abaixo disso, existe a crosta terrestre. Logo após, o manto terrestre, que é dividido em manto superior e manto inferior. E logo após o manto terrestre, meu Deus, eu esqueci. É o núcleo da terra, que fica mais embaixo. E a cada quilômetro abaixo, aumenta 25 graus Celsius. E os diamantes, o início do manto terrestre é
a 80 km abaixo da terra. É como se fosse a distância daqui em Serra Negra. Agora, imagina o grau de temperatura que é. Onde os diamantes são forjados ali, são feitos. O nível de pressão que acontece. Alguém já ouviu aquele ditado? Sem pressão, sem diamantes. Ninguém? Meu Deus. De que ano que eu estou agora, hein? Meu Deus. Ô irmão ali, ó. Você está mais ali, ó. Mas eu sou novo, tá? Amém. Que bom que eu não estou sozinho aqui. Existe esse ditado, sem pressão, sem diamante. Então, o diamante, ele vive num ambiente de pressão. Ele vive num ambiente de turbulência. Ele vive num ambiente de caverna. Ele vive nesse lugar. E vamos lá. E como eles aparecem na superfície terrestre? Eles aparecem através de uma rocha vulcânica chamada Kimberlito, que é como se fosse um elevador. A partir da erupção dos vulcões, de forma rápida, ele sai lá dos 160 km que ele está abaixo e vem para a superfície. Tá, mas o que eu estou querendo dizer com isso? Quem está pressionado aqui? Quem está vivendo debaixo de pressão aqui? Isso, não tenha vergonha, eu também estou. Isso. Essa palavra é exclusiva para você. Então começa a receber aí. Em níveis de pressão, em níveis de turbulência, não vai ser o Kimberlito que vai puxar você para cima. Vai ser a mão de Deus, a mão poderosa de Deus, fortalecendo a sua vida nesse lugar de turbulência, nesse lugar de pressão, nesse lugar de rejeição. Eu não sei o nível de pressão que você está, mas eu sei o tamanho da mão de Deus, para nos tirar desse lugar e trazer de volta para Ele. Algumas pessoas estão entendendo. Então eu olho para a vida de Davi. E o que acontece com Davi? Próxima tela. Davi estava literalmente pressionado. Ele estava sendo perseguido por Saul e toda a sua tropa. Saul era um homem poderoso. Saul era um homem que tinha armas. Tinha muito armamento. Saul, onde passava, deixava um rastro de sangue. Ele era impiedoso. Quando as pessoas não falavam onde Davi estava, ele ia lá e cortava. Esse era Saul. Vamos lá, o que estava acontecendo com Davi? A sua família estava sendo afetada. Nós acabamos de ler aqui que Davi, ao ir para a caverna, os familiares seguiram Davi. Por quê? Porque Davi carregava a presença. E quem carrega a presença está o quê? Blindado, protegido. Quem carrega a presença aqui? Quem carrega? Essa palavra é para você. Pessoas vão chegar perto de você. Por quê? Você carrega a presença de Deus. Alguns entenderam, eu vou repetir. Pessoas vão se aproximar de você, porque você carrega a presença de Deus. Você revela segurança, você revela proteção. Por quê? Porque o escudo do alto está sobre a sua vida. 1000 podem cair ao seu lado, 10.000 podem cair à sua direita, mas você fica de pé, porque você carrega a presença de Deus. Foi isso que aconteceu com Davi. Os parentes dele, os pais, estavam protegidos debaixo da liderança de Davi, porque
Davi estava debaixo das asas de Deus. Cadê os pais aqui? Tem poucos pais aqui, hein? Cadê os pais? Pais e mães. Essa palavra é para vocês. Estejam debaixo das asas do Altíssimo. E toda a sua família, todo o seu entorno, ficará seguro. Irmãos, eu sei que eu estou falando muito alto, mas é o que sobrou, tá? É o que sobrou, então, me ajude aí. Existem vários fatores de adversidade aqui. Bem na minha vez. Não é na minha vez. Existem vários fatores de adversidade aqui. Eu estou, enquanto ministrando na sua vida, expulsando vários demônios também. Hoje é uma noite de libertação. Davi estava vivendo o pior dos dias dele. Talvez você entrou aqui hoje, pensando, meu Deus, esse ano foi o pior da minha vida. Esse mês, o pior da minha vida. Para Davi as coisas estavam assim também. Mas lembre, Deus não terminou. Aquele que começou a boa obra na minha vida e na sua vida, não terminou. Talvez você chegou aqui, eu não tenho mais jeito. Tudo que eu faço dá errado. Mais ou menos como Davi aqui, ó. Davi estava o quê? Literalmente sofrendo. Próxima tela. Há tipos de sofrimento. A gente pode listar aqui mais de 10 tipos. Mas eu escolhi apenas 4 tipos de sofrimento. Primeiro, sofrimento de consequência. É aquele que é fruto das nossas escolhas, das nossas más decisões. E aqui eu paro e digo, Deus não pode se responsabilizar pelas nossas más escolhas, más decisões que fazemos. Existe uma lei de semeadura. E há coisas, e há sofrimentos que vamos colher, porque plantamos sofrimento. Sofrimento empático é quando alguém do lado está sofrendo. Não é você, mas é alguém que está sofrendo. E você sofre da mesma forma. Quantos aqui já tiveram? Muitos já tiveram esse sofrimento por empatia. De se colocar no lugar, talvez, de uma pessoa. Talvez o seu próprio filho. Alguém do trabalho. Vizinho. Eu não sei. O outro, o sofrimento coletivo. É aquele que quando, eu coloquei esse exemplo aí, que quando a gente olha e vê lá no Oriente Médio, lá, cristãos, perdendo a cabeça por amor a Jesus Cristo. Eu não sei você, mas há uma dor no nosso coração, porque poderia ter sido a gente. Quando a gente vê um cristão sendo difamado, e nós sabemos que é mentira, há uma dor. Vocês conseguem me entender? Vocês sentem essa dor quando vem uma injustiça acontecendo? Por exemplo, posso citar outro. Mulheres que sofrem abuso, violência doméstica. Você, mulher, nós homens também, olhamos e sofremos. Porque nenhum ser humano nasceu para ser abusado. Escuta o que eu estou falando. Nenhum ser humano nasceu para ser abusado. Então há um sofrimento. Mas o tipo de sofrimento de Davi é diferente, irmãos. Não é esses. É um sofrimento de ser uma vítima. Por quê? Porque Davi, nesse contexto, não tinha feito nada. Ele estava sendo perseguido por simplesmente existir. Quantos aqui já passaram por isso? Por um nível de injustiça, só porque você existe.
está sendo perseguido. É o que estava acontecendo com Davi. Vamos olhar para o contexto. Davi, ele tinha uma palavra de Deus. O profeta Samuel chegou na casa dele, não encontrou ele, encontrou os irmãos e disse: a pessoa não está aqui, chama para o lugar lá do pasto, chama ele, que eu vou ungir. É o Davi. Davi era esse cara que estava num lugar inóspito, num lugar distante, foi chamado. Ele tinha uma promessa, ele foi ungido, ele seria rei. E por ele simplesmente existir, por ele simplesmente ser ungido, ser separado, ele estava sendo perseguido. Esse é Davi. E ele sabe que está sendo injustiçado. Sabe que está sendo vítima. E aí ele começa o quê? A fugir. Ele começa o quê? A ir para a caverna. Adulão significa lugar de refúgio. Davi começou a se refugiar nesse lugar. E pasmem, Davi foi muito homem, porque o que ele fez? A hora que ele percebeu que a família dele estava indo também na caverna, ele vai para o rei de Moabe e diz: por favor, fiquem com os meus pais. Lembre-se, Davi tem ancestrais moabitas. Davi é bisneto de Ruth, a moabita, lembra? Nós estávamos estudando isso domingo de manhã. Então Davi, ele chega lá para o rei de Moabe e diz: fica aqui com os meus familiares, porque eu preciso ouvir aquilo que Deus tem para a minha vida. Mesma coisa que Jacó um dia fez. Jacó, no val de Jaboque, com a sua família, ele percebe o anjo de Deus vindo. E ele fala assim: peraí, pode passar todo mundo e eu vou resolver essa parada aqui com Deus. Onde estão os homens dessa casa? Levante a mão. Profetizo que isso vai acontecer na sua vida. Você vai deixar passar todo mundo e você vai resolver com Deus isso. Alguns entenderam. Você vai deixar passar todo mundo da sua casa, e assim como Davi aqui, e vai dizer: eu quero ouvir a direção de Deus, e não saio daqui até que Ele fale comigo. Esse é Davi na caverna. Davi, nas profecias, nos feitos, Davi era como se fosse, na época, antes da caverna, como se fosse um vingador, sabe? Um Capitão América, assim. As pessoas olhavam para ele assim. Por quê? Quem tinha derrotado um gigante? Quem tinha cortado a cabeça de um gigante? Davi era cheio de bajuladores. Davi era uma estrela gospel. Davi, se ele tivesse Instagram, ele devia ter mais seguidores que o Cristiano Ronaldo. Ele era uma estrela. Ele era um cara que as pessoas estavam cantando: olha, Saul matou meia dúzia, Davi matou 60 mil. As pessoas são terríveis. Eles começaram a se comparar. Saul matou hoje uma pessoa, mas Davi matou 1000. As pessoas são terríveis. E o ego de Davi, provavelmente,
Porque mexe um pouco, a bajulação mexe um pouco. Então Deus olhou aquilo lá e falou, opa, não quero perder o rei Davi. Não quero perder aquele homem que eu chamei. Não quero perder ele por algo chamado popularidade. Eu vou preparar um lugar para ele. Ele vai para a caverna. Caverna é uma bênção, irmão, amém? Caverna é um lugar de livramento, muitas vezes, para mim e para você. Foi isso que aconteceu com o rei Davi. Deus estava livrando ele dos bajuladores. Davi precisava ser um líder, sem a corrupção dos elogios. Vai acontecer momentos na sua vida, onde vai ser você e Deus. Onde os aplausos não valem de nada. Onde a admiração dos homens não vale de nada. São um obstáculo, atrapalham. Por quê? Porque você carrega a presença de Deus. E nada pode competir com a presença de Deus. Glória humana nenhuma pode competir com a glória de Deus. Cartão bancário nenhum pode competir com a glória de Deus. Poder, influência nenhuma nessa terra pode competir com a glória e a presença de Deus na minha vida e na sua vida. Por isso há momentos de caverna. São espaços onde Deus pode nos livrar de futuros tropeços na vida. Não tenha medo das cavernas. Talvez você estava com o olhar errado sobre ela. Porque Davi, na caverna, declarava salmos. É só você olhar os salmos. Salmo 57 e por aí vai. Era em meio à perseguição. Era em meio à turbulência. Que ele se encontrava com Deus e Deus falava com ele. Isso vai acontecer na minha vida e na sua vida também. É nos momentos de reflexão, lembre, pensar. Nos momentos onde a nossa mente está cativa a Cristo. Que Ele vai começar a derramar sabedoria na minha vida e na sua vida. Ele vai derramar sabedoria na minha vida e na sua vida, nesses ambientes. E é interessante, irmãos. O povo é complicado. Olha o que acontece com Davi na caverna. 3 tipos de pessoas, além dos familiares, aparecem. Lembre-se, Davi está fugindo. Ele não precisava ser encontrado por ninguém. Mas algumas pessoas, misteriosamente, encontraram Davi na caverna. E que tipo de pessoas eram essas? O grupo número um eram pessoas que estavam apertadas. Não apertadas financeiramente, mas pessoas que estavam passando pela mesma dificuldade que Davi estava passando. E se identificaram com Davi. E se aproximaram de Davi. Por quê? Ele carregava a presença de Deus. Ele deve ter a saída. Eles pensaram, ele deve ter a saída. Vou me juntar a ele. Mas também existia os endividados. Quem está endividado? Não, melhor não. Quase. Deus conhece a nossa estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Não pare, Ele está vendo. É só para eu tomar água, tá? Endividados. E naquela época, irmãos, quem
estava endividado, sabe o que virava? Alguém sabe o que virava? Escravo. Não tinha essa, eu vou pagar em 60 vezes. Eu vou pagar. Eu vou pagar emprestando, pedindo emprestado e pago, aí depois eu devo. Não existia isso. Eu vou fazer um consignado. Não, não existia isso. E não existe para nós, amém? Amém. Eu senti uma timidez nesse amém. Tome posse, não vai existir, não vai existir. Eu sinto agora de liberar essa palavra aqui. Em nome de Jesus, fecha o seu olho. Você não precisa se expor, mas fecha o seu olho. Se você está passando por uma crise nessa área e está se tornando um escravo, não igual à época, passada, onde as pessoas literalmente viraram escravas, mas você está escravo, porque não pode fazer muitas coisas, se sente limitado. Agora mesmo, Senhor, essa é uma noite de libertação. O Senhor é aquele que pode entregar estratégias celestiais para cada um dos teus filhos, Pai. O Senhor pode, agora mesmo, entregar uma graça especial para que haja empreendimento aqui, para que haja habilidade na negociação. Porque todos nós somos chamados para sermos verdadeiramente livres. Amém. Endividados. E eles, sumiu? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Faz assim, estão me ouvindo? O retorno está. E eles estavam nessas dívidas. E o ser humano é complicado, porque eles olharam para Davi e falou: ele será o próximo rei. Eu posso ter anistia. Eu vou me juntar a ele. Então eles estavam lá, também na caverna, por um tipo de interesse, querendo uma anistia futura. Mas existia um outro tipo de grupo que estava lá também. Os amargurados de espírito. Pessoas que estavam perturbadas no espírito. E elas estavam lá porque Davi foi aquele cara que estava com a harpa libertando o rei Saul. E eles estavam naquela caverna buscando o quê? Libertação. De toda a amargura. De toda a pressão espiritual que eles estavam passando. E eu quero refletir um pouco sobre o que é caverna para a gente. O que foi caverna para o Davi? Eu queria a próxima tela. Para a lógica humana, os caminhos de Deus são incompreensíveis. Quando o que acontece destoa da promessa de Deus, a chave é trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Sabe, irmãos, foi isso que exatamente Davi nos ensina. Estava acontecendo tudo fora daquilo que ele estava planejando para a vida dele. Ele tinha uma palavra de Deus. Talvez você está aí sentado e tem muitas palavras de Deus acerca da sua vida. Mas o mundo e os caminhos de Deus são diferentes. E por vezes assusta a nossa lógica. Não fazia sentido para Davi, ele tinha uma palavra de Deus. Não fazia sentido ele estar numa caverna, ele deveria estar num palácio. Quantos concordam? Deveria estar no palácio.
Não fazia sentido. Talvez a sua luta, você olha e diz, não faz sentido isso. Não faz sentido essa dor. Não faz sentido essa crise. Mas eu preciso te dizer mais uma vez, não terminou. Faça igual Davi. Davi olhou para aquela situação. Davi olhou para aquele caos. E ele disse, família, vocês precisam ir para Moabe e eu preciso ficar aqui porque o Senhor precisa fazer algo na minha vida. Eu não vou fugir para Moabe. Ele poderia fugir. Ele poderia continuar fugindo. Ele falou, não, eu vou parar nesse lugar aqui e Deus vai falar comigo. Eu quero trazer de volta aquilo que me dá esperança. E Davi tinha a esperança que a palavra de Deus ia se cumprir na vida dele. A palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Você que tem profecias a respeito, você que se converteu nesse último mês e está olhando para a sua vida e falando, meu Deus, piorou. Não terminou. Você que acabou de se batizar e diz, meu Deus, eu achei que eu ia viver no céu de brigadeiro, com bolhas de sabão, numa calmaria, numa bonança. Isso existe. Existe alguns momentos. Mas existe a guerra. Existe a batalha contra o seu coração, com a sua mente. Você precisa sair daqui hoje com armas espirituais para guerrear pelo seu destino. Foi assim que Davi nos ensinou. Ele não fugiu. Ele pensou, ele refletiu na caverna. Vamos lá. Próxima. A caverna tem porta de saída. Para o crente, ela é uma janela de oportunidades para renovar as forças, cicatrizar possíveis feridas, assistir à provisão divina e recalcular a rota. Meu Deus. É isso que aconteceu com Davi. Davi estava se perdendo nos holofotes da vida. Davi urgentemente, de forma urgente, ele precisava recalcular a rota. De forma urgente, ele precisava cicatrizar algumas dores de rejeição. Pois Saul estava rejeitando, estava querendo matar ele. Davi precisava ver a provisão divina de Deus. Por quê? Porque Deus enviou 400 homens na caverna para Davi. Isso era uma provisão. Por quê? Porque Davi era um lobo solitário. Davi era um popstar da época. Ele só tinha bajuladores, ele não tinha amigos. Ele não tinha pessoas que olhavam e diziam, eu vou com você para a luta, eu vou com você para a guerra. E Deus proveu para ele 400 homens naquela caverna. A caverna para mim e para você será também um lugar de provisão. Assim como foi para Elias. Eles estavam um dia na caverna fugindo de Jezabel. Extremamente deprimido, angustiado. E o Senhor apareceu para ele e disse, chegou a hora de você sair desse lugar. A caverna tem uma porta chamada saída. É necessário renovar as nossas forças. Aqueles que esperam no Senhor voam e renovam as suas forças. Eles voam como águias. E o último ponto. A caverna não é uma consequência de um erro.
ou um lugar para fugir durante a crise. Caverna é um centro de formação. Um lugar para reposicionamento. Davi, ele entrou como, entre aspas, um fugitivo para a caverna. Ele entrou como um lobo solitário naquela caverna. Mas ele sai daquele lugar como um líder. Alguns entenderam? Davi, ele entra naquele lugar como um fugitivo, como alguém fugindo da tropa de Saul. Ele entra naquela caverna, sem um destino, sem saber para onde ir, extremamente perdido. Ele entra naquela caverna, injustiçado, pressionado, como um diamante. Ele entra naquela caverna e, de repente, ele sai daquele lugar liderando 400 pessoas. A caverna é um centro de formação. Você que está na caverna está sendo formado, moldado à imagem de Jesus Cristo. Sabe quem é esses homens aqui? Se você ler 1º ou 2 Samuel, está na Bíblia. 2 Samuel, eu acho. Você vai ver os valentes de Davi. Esses são os homens da caverna de Adulão. Que eram endividados, em aperto, debilitados emocionalmente. Mas algo aconteceu naquela caverna, que eles saíram transformados. Valentes, corajosos, prontos para colocar abaixo todos os inimigos de Israel. É isso que o Senhor vai fazer com a minha vida e com a sua vida. Estamos sendo preparados. Profeticamente eu digo isso para a igreja. A igreja está globalmente na caverna de Adulão. O Filho de Deus, o Filho de Davi, chamado Jesus, que está como um cordeiro, está formando a igreja gloriosa para se levantar como um leão da tribo de Judá. A caverna é um centro de formação. Não ache que é um lugar de fuga. Não ache que porque você está na caverna é uma consequência de um pecado. É o próprio Deus retirando você para Ele falar de amor acerca da sua vida. Queria orar por pessoas que nessa noite assim como Davi precisam sair da caverna reposicionadas, transformadas. Quero orar por pessoas que são chamadas para governar, estão reduzidas e não entendendo que estão ainda numa caverna e não desfrutando desse tempo onde está sendo formada. Quero orar por pessoas que querem trazer de volta aquilo que dá esperança para a sua vida.
Queria convidar vocês a ficarem de pé um pouquinho. Existem pessoas aqui hoje assim. Levante a sua mão. Quero orar por você. Ou melhor, rompe a barreira das cadeiras e vem aqui até a frente. Nós vamos orar junto. Pode vir. Pode ser. Caverna, existe uma porta chamada saída. Caverna é um lugar onde você está sendo preparado. A caverna é um lugar onde o Senhor vai encontrar você. Queria que você se apresentasse agora para Deus. E abraçasse o processo de ser formado por Ele. De ser transformado. Essa é uma noite de transformação. Pessoas que passam por injustiça, pessoas que foram perseguidas, rejeitadas, não importa. Pessoas que estão se sentindo nessa estação perdidas, assim como um dia Davi estava perdido. Que precisava saber aquilo que Deus tinha para a vida dele. Pessoas que têm um chamado para liderança, eu sinto isso, tem muitas pessoas que têm um chamado de liderança. Assim como Davi tinha e estava sendo sabotado. É para você esse tempo também. O Senhor vai te fazer um líder, uma líder, em primeiro lugar, do seu mundo interior. Alguns aqui eu vejo que têm um chamado de liderança muito forte e precisam ser formados nesse lugar. Enquanto eu oro por você aqui, eu quero pedir que os pastores comecem a impor as mãos. Isso. Tem tempo ainda, irmão? Tem tempo ainda, tá? Eu sei que tem muitos líderes aí que ainda não romperam. Mas essa é uma noite de romper.